Olá pessoal, meu nome é Jackson, mas você pode me chamar de Jack. Pessoal, quero falar com você sobre Igreja Preta, sobre pintar a igreja de preto, até porque nós mudamos do prédio da nossa igreja e o pessoal estava pintando lá, e nós pintamos algumas partes de preto. E deixa eu explicar para vocês, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não acho tão legal assim uma igreja pintada de preto. Mas tu é pastor da igreja, como é que tu não acha tão legal, né? Por que a igreja de vocês é preta? Se tu não acha legal... Enfim, vou tentar explicar aqui. Em primeiro lugar, a nossa igreja é preta porque fé não tem cor. E não tô querendo forçar a coisa aqui, mas eu acho muito estranho essa implicância com a cor preta, tá? Eu não estou querendo dizer que quem é contra a igreja preta é porque é racista, mas por que uma igreja pode ser branca e não pode ser preta? Fica no mínimo a pergunta, o questionamento. Para mim, fé não tem cor, tá bom? Então, a primeira razão por que a nossa igreja é preta é porque fé não tem cor. Segunda razão por que a nossa igreja é preta, pela questão do dinheiro financeiro, tá? Porque ter uma igreja com uma outra cor seria mais caro. E eu vou explicar para vocês isso. Terceira razão, porque a nossa igreja ela tem as paredes pretas, é porque nós não queremos que coisas que não foram feitas para chamar atenção, chamem atenção. Tipo parede. Nós não queremos, às vezes, que uma parede, uma iluminação numa parede, chame mais atenção do que a pregação do Evangelho. Nós amamos tanto a Bíblia, nós amamos tanto o Evangelho, tá aqui, ó. Nós amamos tanto a Escritura, tanto. Conselho, compre, leia a Nova Almeida atualizada, muito boa. Nós amamos tanto a Bíblia que, cara, nós não queremos que nada chame atenção mais do que a Bíblia na nossa igreja, tá? Uma outra razão para pintarmos a igreja de preto é que o preto, principalmente a cor fosca, o tom fosco do preto, ele esconde imperfeições da parede. Então, às vezes, você aluga um salão e ele possui algumas imperfeições. Então, até corrigir todas as imperfeições, você utiliza o preto fosco, que é a cor que mais esconde ou não salienta as imperfeições da parede, tá? Uma outra questão que a gente, como eu falei, nós não queremos que nada receba o foco que não seja o Evangelho. Então a pessoa se levantou para ir no banheiro, na hora do louvor a luz está um pouco mais baixa. Tem gente que não entende isso. Por que a luz está baixa? É show? Talvez, não sei. Mas a razão porque num palco, em um show, em um teatro, a razão do fundo do palco do teatro ser preto é porque você vai fazer uma cenografia em cima, digamos, na igreja vai colocar uma cruz, vai projetar uma luz na cruz, vai colocar alguma outra coisa. Nós usamos muito a questão de cenografias na nossa igreja. Então o fundo da cenografia é preto, porque nós não queremos que chame a atenção, nós queremos que aquilo que está sobreposto sobre o preto chame a atenção. Então a pessoa levanta para ir no banheiro ou tá chegou atrasado no culto, ela não chama a atenção da igreja, tá? Mas vamos lá. Então, alguém pode perguntar, mas como assim tu não queria igreja preta? Eu não queria, cara, eu não queria. A igreja que eu plantei, o nome dela é Vintage. Então eu queria uma igreja vintage, uma igreja clássica, tá? Então eu não queria que a nossa igreja fosse parede preta. Não queria. Mas tem algumas razões. Uma coisa que na nossa igreja tem, o púlpito é de madeira pesada, tá? Eu queria que na nossa igreja o púlpito fosse de carvalho, que nem diz o Michael Horton num textinho dele, bem legalzinho. Eu queria um púlpito um pouco maior de madeira. Nós não temos uma madeira, cara. O púlpito que a gente tem tá custando hoje, aquela madeira, ela tá proibida de ser extraída da natureza. Ela tá custando hoje em torno de uns 2, 3 mil reais. A gente não tem esse dinheiro para investir, ou mais do que isso, para investir em um púlpito, tá? Eu queria ter uma mesa da comunhão grande, tá bom? Maior, bonita, de madeira também. Eu não queria ter cadeiras na nossa igreja. Eu queria que na nossa igreja tivesse bancos de madeira. Imagina só, cara, tem uma igreja conhecida minha que os caras gastaram mais de 10 mil reais em cada banco. Banco de madeira hoje em dia é uma coisa extremamente cara, tá bom? Então com preço provavelmente
que você compra um banco de madeira, você coloca todas as cadeiras em uma igreja. E um banco, hoje em dia, as pessoas estão maiores, cabe no máximo 4 pessoas. No máximo. Você colocar todas as cadeiras em uma igreja, tá bom? Então assim, eu queria ter bancos. Queria, mas a gente não tem como. Eu queria ter um sino. Mas quanto você acha que é um sino de metal? Ou de bronze? Quanto você acha, cara? Se para colocar, às vezes, uma grade na frente de casa, tu vai gastar uns 5 a 6, 7 mil reais. Um sino não baixa, óbvio, de uns 60, 70 mil reais. Tô chutando por baixo, cara. É muito mais caro, é caríssimo. Eu queria também vitrais. Uma igreja aqui de Porto Alegre colocou alguns vitrais. Eles gastaram mais de 20 mil reais em cada vitral. Isso é extremamente caro. Extremamente caro, tá? Eu queria uma torre também. Talvez uma torre não seja tão caro de fazer, só que nós alugamos um prédio, nós não temos um prédio próprio. Então, vamos lá. Púlpito de madeira, isso a gente tem. Uma mesa da comunhão de madeira grande, vai aí no mínimo uns 10 a 15 mil reais. Bancos, um banco de madeira é caríssimo, tá bom? Sino. A maioria das igrejas tem banco de madeira porque elas têm algum salão paroquial. Nós não temos salão paroquial para fazer festas, aniversários, então temos que usar o mesmo ambiente do culto, tá bom? Se tivéssemos um salão paroquial e grana, nós teríamos essa igreja clássica, classuda, entendeu? Mas não temos. Então, bancos de madeira, sino, caríssimo, torre, vitral. O que eu tô querendo dizer para vocês? É muito mais barato e para as condições financeiras da igreja no Brasil, você às vezes passar uma tinta preta fosca, esconde algumas imperfeições e você foca a atenção onde você quer e você pelo menos começa os cultos, pelo menos. Eu sou extremamente a favor do uso de símbolos cristãos, colocar cruz, colocar um vitral bonito, eu sou totalmente a favor disso. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa, que leram o texto do Horton e talvez até falei assim, é uma bobagem aquele texto do Horton, né? Então assim, tipo, vocês leram o texto do Horton e pensaram, nossa, cara, é isso, nós precisamos disso. Deixa eu explicar uma coisa, nós estamos no Brasil, a gente não tem grana para isso. As igrejas que têm essa característica são igrejas que foram plantadas há muito tempo atrás. Então tem um pastor brasileiro aí que criticou o uso de banquinho, o uso de laptop, notebook na pregação, o uso de... Eu acho feio, púlpito de acrílico, eu acho horrível. Púlpito aquele que é uma mesinha, eu não gosto de pregar com mesinha. Só que, cara, o problema não é a mesinha, é o que está sendo exposto ali. Então, eu, na arquitetura da igreja que eu pastorei, no mínimo tem um púlpito de madeira. Mas se eu vou numa igreja pregar e tem uma mesinha, eu acho ruim, porque não é inclinado, né, a Bíblia, e o meu esboço. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Não é isso que define a saúde de uma igreja. Não é se você senta em banco ou se você senta em cadeira. Não é se você tem uma igreja pintada de preto ou uma igreja com lindos vitrais por onde entra a luz do sol. Não é isso que define. Não é o que define uma igreja se o púlpito é de acrílico ou de madeira. O que define uma igreja não é se ela tem um sino ou se ela tem um data show marcando a hora de começar o culto. Ou seja, não é nada disso. Se você tem uma mesa da comunhão grande ou uma mesa da comunhão pequena, o que define uma igreja é a exposição do evangelho e a correta administração dos sacramentos. Então, não pense você que toda igreja que é preta, ela queria ser uma igreja preta. Talvez você está diante de alguém que gostaria muito de ter uma igreja clássica, mas não tem dinheiro. Se você se preocupa, perturba com igrejas pretas e gostaria de ver mais igrejas clássicas no mundo, por favor, eu vou colocar aqui embaixo a conta bancária da nossa igreja e você envia uma oferta para nós termos uma igreja clássica. Se você não estiver disposto a fazer isso, só por favor, fica quietinho, não fala besteira. Tá bom, pessoal? Se você gosta ou não gosta de igreja preta, escreve aqui embaixo. Eu queria uma igreja clássica, não tenho como, então a gente tem uma igreja preta. Talvez um dia nós vamos ter uma igreja clássica aqui em Porto Alegre, tá bom? Eu sou Jackson Jax, mais conhecido como Pastor Jack ou Jack, sou pastor da Vintage 180 e te convido, joga esse vídeo pra frente, se inscreve aqui no canal, tá bom? E tem vídeo todos os dias. Acho que é isso. Falou! Um abraço!